Olá, você que acompanha a programação da rádio e da TV CRA-RJ, bem como todas as ações do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo a mais um programa e hoje nós vamos conversar com o consultor Peter Barth. É essa mesma pronúncia? Correto. É um nome suíço, né? É. Peter Barth veio da Suíça aos 6 anos e Correto. é um brasileiro, podemos dizer assim. Por opção. Isso, muito bom. Agora, na área que o senhor atua, consultoria, dentre tantas áreas, por que escolher ser consultor? Olha, é uma circunstância interessante, não é? Eu me formei, na verdade, em psicologia e depois tive a oportunidade de fazer pós-graduação em administração na FGV em São Paulo, não é? E entrando em contato com vários tipos de possibilidades de trabalho, eu notei logo que aquela aplicação da psicologia a nível apenas clínico, individual, não me atraía muito. Mas o que me atraía mais era a aplicação da psicologia ao ambiente organizacional. Daí foi um passo para a administração, porque aí eu fiz um curso de pós-graduação em administração na FGV em São Paulo, e aí então, com uma compreensão melhor do mundo organizacional, eu passei a atuar nessa área, quer dizer, na área de desenvolvimento de liderança, que é o trabalho a que me dedico mais especificamente. Inclusive o senhor deu aula de psicologia aplicada à administração por um tempo, né? Como foi essa experiência? Primeiro houve um concurso para professores, para a carreira de professores na EASP FGV lá em São Paulo. E eu prestei o concurso e fui aceito, né? Ingressei e passei a conduzir cursos na área realmente de psicologia aplicada à administração, por exemplo, cursos com temática de liderança e dinâmica de grupos, mas também ligados à comunicação empresarial e outras áreas assim. Isso foram 3 anos em São Paulo. Depois eu me mudei para o Rio de Janeiro e aí tive a oportunidade depois de trabalhar com o pessoal da Escola Brasileira de Administração Pública, não é? E havia lá um instituto de pós-graduação em psicologia organizacional e eu tive a oportunidade durante 10 anos lecionar ali. Então, ao todo, 13 anos de trabalho acadêmico. É uma vida, né? Dá para aprender muito além de ensinar, né? Acho que o aprendizado é o que fica. Agora, sobre a área que o senhor decidiu focar, que é essa questão empresarial, mais na liderança, quais foram os principais desafios que o senhor acabou enfrentando nessa área? Essa é uma coisa muito desafiadora, muito interessante. Quer dizer, o meu interesse por liderança começou realmente muito cedo na minha vida. Quando eu, entre os 10 e 24 anos de idade, quer dizer, praticamente grande parte da minha juventude, eu fui escoteiro. Então eu comecei como escoteiro, depois fui promovido a monitor, depois a guia, depois a chefe e assim por diante. E aí foi meu primeiro contato com o tema liderança. E eu descobri uma coisa curiosa, assim, por experiência própria, de que quando o líder, o chefe, por exemplo, da tropa de escoteiros, era uma pessoa eficaz como líder, a tropa ia bem, os escoteiros se desenvolviam bastante, as atividades eram muito bem sucedidas. E quando o líder não tinha um desempenho tão eficaz, a tropa não funcionava bem, os escoteiros reclamavam, baixava a motivação, o pessoal saía. Então eu descobri a diferença que a liderança faz no dia a dia. Depois, quando me interessei pelo ambiente organizacional, vi que acontece exatamente a mesma coisa. Quando você está em presença de uma liderança eficaz, as coisas fluem bem, a comunicação é mais eficaz, aumenta a produtividade, as pessoas ficam mais satisfeitas, mais comprometidas, mais engajadas e os resultados são mais positivos. Quando a liderança não é eficaz, mesmo que haja pressão por resultados, você geralmente obtém resultados de curto prazo, que não se sustentam no tempo. Enquanto, por exemplo, é exercida a pressão, as coisas funcionam. Cessa a pressão, as coisas param de funcionar. Como, em geral, nas organizações não queremos desempenho uma vez ou outra apenas, mas de uma forma mais sustentada, então aí é que a liderança vai fazer a grande diferença. Perfeito. Agora, falando sobre diferenças, né, trata-se muito a liderança hoje em dia como algo muito comum. As pessoas trabalham como se fosse qualquer coisa e às vezes não sabem do que estão falando. E aí pode se confundir gerenciar com liderar. Qual a diferença exata entre essas duas questões? Veja bem, gerenciar significa você exercer a sua função como gestor, não é? O chefe de um departamento, dentro da hierarquia de uma organização.
você tem objetivos que você deve perseguir, você tem recursos que você pode utilizar, quer dizer, é tudo que, por exemplo, um administrador faz. Mas a liderança não é uma pessoa diferente, é apenas uma habilidade que se acrescenta às demais habilidades de um gestor ou de um gerente e que faz a grande diferença quando se trata de obter resultados envolvendo a contribuição das pessoas. Porque a verdade é que você não vai poder obter resultados ou trabalhando sozinho ou apesar das pessoas. Você tem que obter os resultados com pessoas. Então, qual é a diferença? Eu vou lhe dar um exemplo. Parece que não tem nada a ver com o assunto, mas você vai logo tirar a conclusão. Há muitos anos atrás, talvez 40 e tantos anos atrás, eu passei por uma experiência pessoal bastante chocante e que eu nunca esqueci. Eu morava em São Paulo, eram 10 horas da noite, eu fui abrir o meu carro que estava estacionado na rua e de repente chegou um assaltante apontando um revólver para mim e ele queria levar o meu carro. E logo em seguida apareceram mais 3 colegas dele, igualmente armados, e eu estava então às 10 horas da noite, sozinho na rua, cercado por 3 homens armados que queriam o meu carro. O que você acha que eu fiz nessas circunstâncias? Não reage, entrego. Evidente, né? Entreguei o carro. Agora, eles conseguiram o que eles queriam? Conseguiram o resultado? Conseguiram. Agora, será que isso seria um exemplo de liderança eficaz? O que você acha? Acredito que não, por não beneficiar a sociedade de uma forma geral. Não só a sociedade, como ser obtida a revelia da pessoa. Eu não fui consultado se eu estava interessado naquilo, se eu estava de acordo. Eles obtiveram o que queriam apontando uma arma para mim. Não é? Agora, simbolicamente falando, em muitas organizações, certamente não naquela em que você trabalha, não é? Existem gerentes que apontam armas para os seus colaboradores para obter resultados a qualquer preço. Que arma seria essa? O poder, não é? A posição. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é? Ou então, plagiando o Frank Sinatra, My Way or the Highway. Não é? Se você não gostar do meu jeito, a porta da rua está aberta para novas oportunidades. Não é? Agora, veja bem, se nós gerenciarmos desta maneira, nós vamos conseguir obter resultados, pelo menos no curto prazo. Porém, há um desgaste profundo do relacionamento com as pessoas e as pessoas não vão contribuir de boa vontade. Então, na verdade, todo líder, todo gestor que quiser ser líder, ele tem que focar no seguinte: quero obter resultados, mas na medida em que eu persigo os resultados que a organização espera que eu obtenha, eu também preciso criar oportunidades para que as pessoas que trabalham comigo também possam atingir os seus objetivos pessoais, por exemplo, de crescimento, desenvolvimento, reconhecimento, carreira, e sentir que eles são partes importantes do processo. Quando você consegue integrar essas duas coisas, isto é, obter resultados para a organização e, ao mesmo tempo, criar condições para que as pessoas atinjam os seus próprios objetivos, você estará otimizando os resultados. E a imagem que eu gostaria de te oferecer é a seguinte: usa-se uma expressão muito habitual, estamos todos no mesmo barco. Você já ouviu isso muitas vezes, não é? Muitas vezes. Agora, imagine um barco um barco desses de competição, né, que participa de competições. Imagine um barco em que metade da tripulação estivesse remando para cá e a outra metade estivesse remando para lá. Esse barco ganharia alguma competição? Não sai do lugar e todos se cansam. Nem né? sai do lugar e todo mundo se esforça e não rende, né? Então, o nosso grande desafio não é só estarmos no mesmo barco. Além de estarmos no mesmo barco, aprendermos a remar na mesma direção e, de preferência, de forma cadenciada, sincronizada. Aí sim, esse barco pode vencer uma competição e até ganhar uma medalha de ouro, não é verdade? Perfeito. Então, esse é o nosso grande desafio. Como não só estar no mesmo barco, mas também aprender a remar na mesma direção, de forma que se integrem os objetivos organizacionais, os objetivos pessoais, e as pessoas percebam que, ao contribuir para a empresa, eles estão, na verdade, também ganhando com isso, contribuindo para o seu próprio progresso, para o seu próprio sucesso como pessoa, como profissional. Perfeito. Agora, quando se fala nessa questão de liderar pelo exemplo e não pela pressão, a gente esbarra num conceito de ética, né? Como estaria essa questão na liderança? Sim. A ética é extremamente importante em todas as facetas da vida humana e, evidentemente, na liderança também. E o que você disse está muito certo, a questão do exemplo, né?
Isso eu já aprendi naquela época, no tempo dos escoteiros. Né? Quer dizer, você não podia esperar, por exemplo, dos escoteiros, você como chefe, né? Algum comportamento, uma certa disciplina, se você não fosse o primeiro a respeitar aquela regra. Porque você não pode cobrar dos outros o que você não cobra de si mesmo. E aquele líder que achar que está acima disso ou imune em relação a isso, comete um erro muito grave. Então você tem que realmente dar o exemplo e aí esse é o primeiro parâmetro da ética. Quer dizer, a regra que vale para você, vale para mim também. E a regra tem que ser clara. Você não pode ter um jogo no qual as regras mudam a toda hora durante o jogo. Então você combina e o mais importante é que depois que você combine como vamos trabalhar juntos, você de fato cumpra aquilo que foi combinado. Porque se você combinar e não cumprir, evidentemente haverá o quê? Uma quebra da sua credibilidade e você será visto como uma pessoa não confiável, não é? De baixa credibilidade, e, portanto, os outros não vão olhar para você como alguém que é uma fonte de inspiração e é um exemplo a ser seguido. Não é? Então, essa é a condição básica. Não é? Então, outra regra, você nunca prometa aquilo que você não está disposto a cumprir. Aliás, é melhor cumprir mais e prometer menos. Quer dizer, fazer mais do que você prometeu, mas menos não, porque você está quebrando as expectativas e decepcionando as pessoas e, com isso, você tem o que? Uma postura negativa das pessoas em relação a você. Não é? Perfeito. O Peter Barth, ele está completando mais de meio século de atuação na área de consultoria, né? 51 anos é muito tempo. Como se manter ativo no mercado? Olha, eu acho que é um segredo muito simples. A primeira coisa que você tem que fazer é gostar do que você faz. Eu acho que esse é o primeiro segredo do sucesso. Aliás, há uma historinha aparentemente verdadeira que conta a respeito da Oprah Winfrey, essa americana negra bilionária, uma mulher de extremo sucesso, né? Acho que todo mundo conhece a Oprah, né? E um dia a entrevistaram, ela foi a entrevistada, e perguntaram: Oprah, mas você é tão bem sucedida, tudo que você toca parece que vira ouro, não é? Qual é o segredo do seu sucesso? Aí ela disse: olha, eu tinha menos de 13 anos de idade quando meu pai me ensinou o segredo do sucesso. Ele disse: filha, a primeira coisa que você tem que fazer para ser bem-sucedida é descobrir aquilo que você realmente ama fazer, aquilo pelo que você realmente tem paixão. Esse é o primeiro segredo do sucesso, que você fizer uma coisa pela qual você tem paixão, você vai se dedicar, você vai se esforçar, aquilo vai ser um prazer, não vai ser uma obrigação, e você terá muito melhores condições para ser melhor naquilo que você ama fazer do que numa coisa que você não gosta de fazer, óbvio, né? Bom, mas isso não é suficiente ainda para o sucesso, é só a primeira parte. A segunda parte é você descobrir alguém disposto a pagar para você fazer aquilo que você ama fazer. Porque se você fizer aquilo que você gosta e ainda puder ser remunerada para fazer aquilo que você gosta, melhor ainda, não é verdade? Então, e aí a Oprah completou: e ainda bem que eu escolhi a minha carreira antes de ter conhecido o sexo. Porque você pode imaginar qual seria a profissão que ela teria escolhido. Então agora, com essa brincadeira para ilustrar o assunto, eu queria dizer o seguinte: isso é profundamente verdadeiro. Primeira coisa, e aliás, se pudesse dar um conselho a quem busca uma nova profissão ou está escolhendo uma carreira na qual embarcar, não escolha a carreira porque é apenas uma carreira que paga mais ou que está mais em demanda no mercado. Isto não é razão suficiente para você dedicar uma vida a isso. Qualidade de vida é diferente de receber muito dinheiro. Exatamente. E você pode ganhar muito e se sentir profundamente frustrado, estressado, infeliz, ter uma péssima qualidade de vida e no final não chegou a nada. Você levou uma vida inteira de trabalho e chegou à conclusão: e agora? O que eu aproveitei, o que eu cresci, o que eu realmente ganhei com isso, né? Então, primeira coisa, descubra algo pelo qual você tem paixão. Depois, segundo aspecto, é importante desenvolver a sua competência. Não é? Você tem que se aprimorar, você tem que se aperfeiçoar, para isso você tem que ter muita persistência, muita força de vontade, não desanimar diante das dificuldades, porque elas sempre surgirão. E, aliás, as dificuldades não são para serem, digamos, malditas. Ah, que horror, que desgraça que eu tenho dificuldades. Não, pelo contrário, é quase que uma bênção.
porque você pode crescer com as dificuldades, pode aprender com elas, pode se tornar cada vez melhor com elas. E a sensação de superar uma situação difícil é extremamente gratificante. Então você tem que investir na sua competência, desenvolver a sua competência, suas habilidades, o seu aprendizado. De preferência, procure aproximar-se de quem é considerado uma referência naquele assunto e para que sirva como modelo, né? E terceiro, a gente não pode esquecer que nós vivemos num mundo material, não é? Em que precisamos também ser remunerados. Então procure algo que, além de você gostar e além de você desenvolver a sua competência, o mercado está disposto a pagar por isto, não é? Por exemplo, a empresa está disposta a remunerar ou o mercado em geral. Então, se você conseguir conjugar esses três fatores, você tem a chave do sucesso. Eu acho que é isso que me gratifica tanto. Eu faço o que eu gosto, eu procurei ao longo desses anos me aprimorar naquilo que eu gosto de fazer e acho que tenho sido bem sucedido também no sentido de ser remunerado adequadamente por fazer aquilo que eu gosto de fazer. De modo que quando você está nessa posição, Josué, não há muita diferença entre estar trabalhando ou estar em gozo de férias. Porque como você está se divertindo enquanto trabalha, parece que você está de férias. Agora, só há um segredo nessa história. Eu nunca conto isso para os meus clientes antes de apresentar a conta, né? Porque você vai dizer, pô, mas já que você vai se divertir tanto, por que nós precisamos pagar para você, né? Então, a única coisa que eu escondo deles é isso, né? Só depois eu mostro para eles que eu estou realmente me divertindo, usufruindo daquela oportunidade como uma experiência gostosa, gratificante, estimulante, assim por diante. Perfeito. Olha, muito obrigado pela entrevista e parabéns por este meio século aí de atuação de sucesso e que venham mais sucessos, mais vitórias e mais experiências aí como consultor. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade aqui para conversar com vocês. Já está convidado a voltar mais vezes. Muito obrigado. Será um prazer. E você que nos acompanha as ações do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela audiência, fique bem e até o próximo programa. Tchau!